Olá, bom dia. Está começando Acontece Agora com os principais assuntos do dia. São 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília. O presidente Michel Temer falou sobre os índices da criminalidade dos últimos meses da Ação Federal no Rio de Janeiro. A declaração foi dada durante um evento em que foi apresentado um balanço dos últimos 6 meses. Michel Temer disse que os índices de combate ao crime foram extraordinários. E dizer que eu ouvi agora uma longa exposição dos resultados da intervenção. E nesses 13 e 4 meses, os índices de combate à criminalidade são extraordinários. Ou seja, quando ultrapassa a margem dos 50%, já é extremamente favorável. E aqui, o apoio à intervenção que não é militar, a intervenção é federal, portanto, a intervenção civil, decretada nos termos da Constituição Federal, e eu não me canso de salientar que é uma intervenção cooperativa, já que foi feita de comum acordo entre o governo federal e o governador Luiz Fernando Pezão. O presidente afirmou também que o número de apreensão de drogas no Rio de Janeiro cresceu nesse período em que o Exército está atuando no combate ao crime. E nos últimos dias, o número de prisões cresceu substancialmente, portanto, daqueles que praticam ilícitos. Em segundo lugar, o número de apreensão de cocaína, maconha, também cresceu substancialmente, portanto, dando o resultado dessa intervenção. Apesar dos elogios do presidente Michel Temer, o comandante do Exército, semana passada, criticou o governo do Rio de Janeiro. O porta-voz do Comando do Exército, subtenente Crivellati, disse que mesmo com a intervenção federal, o poder público local se empenhou muito pouco para promover medidas capazes de modificar os baixos índices de desenvolvimento humano, o que para ele mantém o ambiente propício ao aumento da violência. O general Barros, comandante do Comando Conjunto Militar, afirmou em entrevista que as forças militares obtiveram bons resultados até agora. Da intervenção para cá, realizamos mais de 100 operações. Para termos uma ideia, da decretação da garantia da lei de ordem, do ano passado até fevereiro foram 20. De fevereiro para cá, passaram de 100. Diversos tipos de atuação e sempre integrado com os órgãos de segurança pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente que há ações mais contundentes, ações menos contundentes. E qual que é o principal objetivo? São ações emergenciais para a diminuição das manchas criminais. E nós estamos tendo muito bons resultados. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado mostra que o número de pessoas mortas em chacinas com 3 ou mais vítimas em um mesmo local cresceu 166% no Rio de Janeiro. Segundo o relatório, em 2017, houve 21 chacinas que resultaram em 71 pessoas mortas. Já em 2018, em 8 meses, o Instituto contabilizou 189 assassinatos. Os dados revelam que dobrou a letalidade e a violência em diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro. As ações policiais e os confrontos entre facções criminosas têm resultado em locais com 3, 4, 5 e até 8 mortos, tanto no Rio quanto na região metropolitana do Rio. 7 em cada 10 estudantes que concluíram o ensino médio tiveram resultados ruins em matemática e não aprenderam o básico em português. Esses dados foram apresentados pelo Ministério da Educação. O MEC classificou os números como preocupantes. Os dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica apontam que mais de 50% dos alunos com idade entre 14 e 17 anos não aprenderam o básico em português e matemática. Em português, os estudantes do terceiro ano do ensino médio ficaram no nível 2, numa escala que vai até o 8. Isso significa que a maioria dos alunos sai da escola sem conseguir identificar a informação principal de uma reportagem. Em matemática, novamente o nível foi 2, mas numa escala que vai até 10. Dessa forma, a maioria dos estudantes tem dificuldade para fazer cálculos básicos, subtração, soma, divisão e multiplicação. A avaliação foi feita em 2017. Os índices para o último ano do ensino médio ficaram praticamente iguais aos de 2015. Entre os alunos do quinto ano do ensino fundamental, o desempenho nessas duas disciplinas melhorou.
Já entre os estados, o melhor resultado em português e matemática foi do Espírito Santo. Só 9 estados brasileiros melhoraram o desempenho na comparação com o último levantamento. Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Acre, Ceará, Tocantins, Sergipe e Alagoas. E nos destaques internacionais, o peso argentino despencou mais uma vez em relação ao dólar e influenciou o valor da moeda norte-americana aqui no Brasil. O dólar chegou aos R$ 4,21 ontem, mas fechou em R$ 4,14. O Banco Central da Argentina subiu a taxa básica de juros de 45% para 60% para tentar conter esse processo. A desvalorização do peso argentino se acentuou nesta quinta-feira. 1h30 após a abertura dos mercados, o valor do câmbio superou 39 pesos, o que equivale a uma depreciação de mais de 12%. O Banco Central do país reagiu, elevando de 45% para 60% a taxa básica de juros, uma das mais altas do mundo. Ao mesmo tempo, aumentou as reservas dos bancos para reduzir a liquidez da moeda. Desde o começo do ano, o peso argentino perdeu mais de 50% do valor, apesar das tentativas do presidente Maurício Macri para recuperar a confiança dos mercados. Na quarta-feira, Macri anunciou que o Fundo Monetário Internacional vai antecipar os pagamentos previstos no acordo de 50 bilhões de dólares, selado em junho passado, para garantir o financiamento do país. Segundo o governo, com o adiantamento, Buenos Aires garante o pagamento de seus compromissos da dívida até o final de 2019. E hoje vamos encerrar com uma exposição fotográfica em Recife. A mostra destaca o cotidiano do produtor rural e desperta reflexão sobre a vida do campo. O belíssimo Rio de Janeiro teve um registro digno de um cartão postal. O passeio pelas salas do Museu do Estado de Pernambuco também revela outras obras em que a natureza é documentada. As imagens despertaram o interesse do público e garantiram o auditório lotado. Todos atentos ao Rodrigo Braga. O artista nasceu em Manaus e veio morar no Recife aos 2 anos de idade. Hoje ele vive no Rio de Janeiro, mas já registrou a natureza por meio da fotografia no Nordeste, Amazônia e na Floresta da Tijuca. As intervenções que eu faço direto nos objetos ou na paisagem, elas são, na verdade, um reflexo do que é a humanidade. A exposição Agricultura da Imagem de Rodrigo Braga percorreu vários municípios do Brasil e registrou o contato da natureza com o ser humano. Uma maneira diferenciada de fotografar por meio do olhar de um homem apaixonado pelas artes visuais. O título dessa mostra é Agricultura da Imagem. E não à toa essa agricultura, que é muito relativa ao chão, a arar, a plantar e a colher, ela está associada ao nome imagem. Porque, na verdade, eu não sou um agricultor clássico, mas pode-se dizer que eu, como um inventor, como um artista, eu aro, eu semeio também algo. É possível perceber em cada fotografia a ação do homem na natureza. Animais mortos nos lembram a necessidade de cuidar do meio ambiente para que a vida possa prevalecer. As imagens despertam sentimentos vividos pelo artista e passados para o público por meio de cada detalhe registrado. Rejane já veio visitar e se encantou com o que viu. Ele vive isso, porque ele vai até o ambiente, ele se integra àquele ambiente, ele sente, ele vive na carne, né? Tem obras que eu me emocionei várias vezes. A exposição pode ser conferida até o dia 7 de setembro e a entrada é de graça. Eu fico por aqui, mais informações daqui a pouquinho às 11 da manhã. Eu espero você. Até mais!